Em um mundo coberto por ruínas e destruição, a humanidade inteira se encontra em decadência. Porém, um lugar muito especial liderado por um idoso herói que se tornou uma lenda viva ajuda a trazer esperança para as pessoas que vivem ali. Olá pessoas, eu sou o Marcelo Vital e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Planeta Vital. E hoje irei contar uma história que acontece em um universo alternativo da Marvel, Miles Morales, O Fim. A história possui o roteiro de Saladin Ahmed e desenhos de Damian Scott. Foi publicado em 2020 e corresponde à revista O Fim, que são narrativas em universos alternativos que mostram o fim da vida de alguns heróis. Tá gostando? Então já deixa o like para dar uma força e vamos girar com a história. Em uma realidade muito diferente do que podemos imaginar, vemos a cidade de Nova York décadas à frente em ruínas. E em meio a toda aquela poluição, um senhor junto com sua filha passavam por ali com muita pressa. Porém, o homem não aguentava mais correr tanto, pois já se encontrava cansado. E quando ele cai no chão devido à fadiga, percebem que um grande perigo se aproxima. Então vemos algumas criaturas muito bizarras prontas para devorá-los. Com isso, o senhor pede para sua filha fugir, mas ela se recusa. Mas para a sorte deles, o grande Homem-Aranha aparece para salvá-los. E já chega com suas acrobacias lançando uma espécie de raio em cima dos monstros. Enquanto a menina fica maravilhada ao vê-lo, o herói explica que armas e facas não funcionam com aquelas coisas que são chamadas de germes, mas bioeletricidade sim. Depois ele mostra seu rosto e se apresenta como Miles Morales, mas todos o chamam de prefeito. E quando a menina que se chama Ana diz que eles estavam procurando por ele, Miles diz que está feliz por terem se encontrado e oferece uma bebida para eles. Então o senhor que se chama Luiz agradece e diz que até aquele momento imaginava que ele não passava de uma lenda. Depois o herói os leva até o local onde ele vive e durante a conversa ele diz para Luiz que ele é muito jovem para lembrar de como aquele local era antigamente. E que antes de tudo aquilo se tornar aquela terra morta, milhões de pessoas passavam por ali todos os dias. Contudo, felizmente eles conseguiram salvar o Brooklyn, que se encontrava protegida por uma barreira. Enquanto eles entram, Miles explica que aquela esfera destrói os germes e também impede que pessoas mal intencionadas também entrem, pois o campo de força possui um scanner biométrico neural capaz de detectar esse tipo de coisa. Ao entrarem naquele verdadeiro paraíso, Ana e Luiz ficam admirados com o cheiro agradável do local. E o herói informa que aquele cheiro é de flores e que eles juntam a energia vegetal do lugar para energizar a esfera e proteger tudo que está ali dentro. Em seguida, a vice-prefeita Maxine Lee aparece e o prefeito apresenta os novos moradores. E quando Maxine diz que precisa falar com ele urgente, o herói se despede dos novatos dizendo que eles irão ser conduzidos para as suas acomodações. E Ana o agradece lhe dando um abraço. Depois o prefeito diz para Maxine que gostaria que ela o chamasse de tio Miles como o chamava antes, mas ela diz que não vai mais chamá-lo assim, pois não será bom para sua reputação. Em seguida, ela informa que o exército da União América continua atacando vários lugares e naquele momento estão invadindo a caravana do comércio de Jersey que fica a 2 km da esfera. Mas o herói diz que eles irão segurá-los assim como sempre seguram qualquer invasor mal intencionado. Depois eles olham para uma estátua de Gank Lee, que era o melhor amigo de Miles,
e ficamos sabendo que o mesmo, além de ser o pai de Maxine, também foi um homem de grandes feitos. Tanto que em sua escultura está escrito que ele foi protetor do Brooklyn. Em seguida, o prefeito pede para Vice reunir o esquadrão. Pouco tempo depois, o esquadrão parte para enfrentar os invasores em suas motos flutuantes. Durante o caminho, um rapaz da equipe chamado Travis diz que já encarou os germes, mas nunca enfrentou humanos. E como o prefeito percebeu o medo no rosto dele, tentou tranquilizá-lo, porém, deixou bem claro que os humanos que irão enfrentar são perigosos, mas está confiante de que tudo vai dar certo. E quando eles chegam até o local, presenciam um tiroteio entre os protetores de Jersey e os membros da União América. Ao se aproximarem, os bonzinhos ficam felizes por vê-los e o herói já chega atropelando e dando porrada em todos que vê. Entretanto, o líder deles, que é conhecido como Capitão Último, o desafia. E quando Miles olha para ele vestindo a roupa do Capitão América, diz que o bandido irá se arrepender por estar vestido daquele jeito, pois o primeiro dono daquele uniforme era seu amigo e também era humilde e gentil, e cai para cima dele. Durante a luta, o herói pergunta como ele consegue ser tão rápido e toma uma porrada nas costas. Enquanto estava caído, o vilão responde que o pessoal do exército encontrou um soro em um laboratório dos dias antigos e ele tomou. Com isso, Miles concentra sua energia bioelétrica e dispara uma forte rajada no maldito. Ao perceber que foi derrotado, o falso Capitão América foge com o rabo entre as pernas. Com isso, a vice-prefeita pergunta se eles devem ir atrás dos bandidos e Miles diz que não precisa. Em seguida, ele diz para Travis que ele foi muito bem e o rapaz fica feliz. Depois ele cumprimenta um amigo de Jersey chamado Bilal e pergunta como está a mãe dele. E durante a conversa ficamos sabendo que o sujeito é filho de Kamala, a grande Miss Marvel. E quando Maxine diz que eles foram feitos um para o outro, Miles corta o assunto para não constranger Bilal. Com isso, o filho de sua amiga diz que sua mãe enviou alguns brinquedos que ele pediu, e Maxine pergunta se brinquedo é algum tipo de código para algo como suprimentos ou armas. E Miles responde que são apenas brinquedos para as crianças, pois todos precisam se divertir. Uma semana depois, vemos Anna brincando com um dos brinquedos enquanto Miles e Louise apreciam a felicidade da menina. Com isso, Louise agradece ao prefeito por passar aquele tempo com eles, pois sabe que o mesmo é um homem ocupado. Ao ouvir aquelas palavras, o herói diz que uma das coisas que ele aprendeu é que nunca devemos estar ocupados para ouvir a risada de uma criança. E acrescenta que nunca teve filhos, e que esse é o maior arrependimento que tem na vida, pois sempre foi muito ocupado e confuso sobre o que é importante. Um mês depois, vemos Maxine apresentando os relatórios administrativos para Miles e um barulho parecido com uma explosão interrompe a reunião. E imediatamente eles vão conferir. Ao chegarem, se deparam novamente com o Capitão Último fisicamente modificado junto com seu exército exigindo que entreguem toda a comida e equipamento para eles. Caso contrário, todos irão morrer. E o prefeito obviamente diz que não vai ceder suas exigências, mas o vilão informa que seu pessoal encontrou um jeito de fundir o corpo dele com os germes e que o soro que ele tomou permite que ele haja como hospedeiro sem morrer. E graças a isso tem força suficiente para destruir a proteção e quebra a bolha. Com isso, Miles fica abismado, pois aquilo seria impossível. E quando o exército começa a invadir, Maxine manda todos atacar. E todos mandam bala nos bandidos. E como já era esperado, nosso herói enfrenta o chefão. Enquanto eles lutam, Miles percebe que seu adversário está muito mais forte do que antes, mas continua firme.
mas não demora muito para também levar umas porradas. Enquanto isso, o tiroteio come solto entre os dois grupos. E logo um dos mocinhos leva a pior. E quando um dos malfeitores consegue ultrapassar, Travis o atinge. Voltando à batalha entre os líderes, Capitão Último arremessa um objeto em cima do herói, mas o Sentido Aranha o salva. Com isso, Miles usa seu poder de camuflagem ficando invisível e trepa nos ombros do vilão antes de reaparecer. E quando o safado tenta tirar o herói de cima dele, toma um baita choque do herói. Porém, a descarga bioelétrica não foi suficiente dessa vez, pois o vilão está muito mais resistente. Devido a isso, o grande Homem-Aranha percebe que para vencer aquela luta e salvar o seu lar, terá de dar tudo de si. Então ele olha para aquelas pessoas que tanto ama e diz que todos realmente fizeram algo muito bonito. Em seguida, ele libera toda a sua força para eletrocutar o vilão até acabar com ele por completo. Todavia, não suportou tamanho esforço e acabou morrendo. Enquanto isso, a Vitória sorri para os mocinhos, fazendo todos os marginais fugirem. Porém, rapidamente percebem que a batalha teve um alto preço. Epílogo. No dia seguinte, uma festa de celebração acontece em homenagem ao querido prefeito. E Maxine, que fazia o discurso, diz que Miles Gonzalo Morales nasceu anos antes dos germes cobrirem a Terra, e desde os 13 anos de idade ele passou sua vida protegendo os outros. E ao lado de seu pai, Ganke Lee e outros visionários, construíram aquele lugar para proteger todos depois da grande infecção, e também para fazer as pessoas felizes. Em seguida, ela menciona o herói o chamando de tio Miles como ele gostava, e comenta que ele sempre dizia que não existe sentido na vida se não puder se divertir. E acrescenta que ele gostaria muito de saber que todos dali irão continuar protegendo aquele lar e continuar se divertindo sempre. Bom, meus amigos, essa foi mais uma história completa para vocês. Miles Morales, o Fim, é uma história que mostra que nunca devemos perder as esperanças e tampouco deixarmos de ser otimistas. Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário dizendo o que achou. E se ainda não for inscrito, por favor se inscreva para ficar por dentro das novidades do canal e se tornar um habitante do planeta Vital. E se é fã de histórias alternativas da Marvel, confira a playlist do canal chamada Histórias do Universo Alternativo da Marvel e DC, pois lá você encontrará todos os vídeos de história do universo alternativo da Marvel e DC feitos pelo canal. E se puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e até o próximo.